Mas vamos à tragédia brasileira, ataque à escola. Vai lá, São Paulo. Um ataque com arma de fogo deixou uma aluna morta e outras duas estudantes baleadas na Escola Estadual Sapopemba, no Jardim Sapopemba, zona leste de São Paulo, hoje cedo. Segundo a Polícia Militar, por volta das 7h30 da manhã, um aluno de 16 anos, estudante do primeiro ano do ensino médio, entrou na escola em que estudava e fez diversos disparos. Ele seria vítima frequente de bullying por parte dos colegas. O atirador foi detido pela PM e levado para o 70º Distrito Policial no bairro de Sapopemba. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o atirador entra em uma sala de aula cheia, repleta de alunos, e abre fogo. Na sequência, há correria e alunos deixam a sala em meio ao tumulto. A aluna que morreu se chamava Giovana Bezerra, tinha 17 anos e levou um tiro na cabeça. As duas feridas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro do Hospital Sapopemba. Uma delas já recebeu alta. Um terceiro estudante que se feriu ao fugir também foi socorrido, já foi liberado. O assassino teria chegado à escola numa moto, pulado o muro e escolhido as vítimas aleatoriamente. Ao perceber que as professoras correram para proteger as demais crianças, ele tentou fugir, pulando novamente o muro, em seguida se entregou. Muito bem. E a arma, ele pegou a arma da casa do pai. Foi passar o fim de semana com o pai, achou a arma lá. Vai lá, Larissa. É isso, o aluno passou o fim de semana na casa do pai, em Santo André, na Grande São Paulo, de acordo com a polícia. Ele pegou o revólver calibre 38, usado no crime, que era guardado no meio dos colchões, e também as munições que estavam em outro cômodo. O adolescente teria vasculhado a casa até achar os objetos. Os pais são separados. Neste domingo, ele retornou para a casa da mãe já armado. A arma era registrada e estava regular, segundo a polícia, e o pai está sendo procurado. O pai está sendo procurado, não sei se, se o pai fugiu, até porque a arma sendo regular, o máximo que se vai verificar é se ele não tomou o devido cuidado, tal. Não vai haver, não vejo razão, pelo que se sabe até agora, para ver qualquer imputação ao pai. Porque a arma legal, né? E parece que não estava exatamente disponível à mostra, né? Segundo a polícia, estava escondida, mas não escondida o suficiente. Bom, isso aqui que eu vou falar é um dado. Você chega à conclusão que você quiser a partir dos dados. Boa parte das armas encontradas com crime são armas originalmente legais. É bom que vocês saibam disso. Os bandidos acabam se apropriando das armas legais, né? Aqui, sem se cheirar a responsabilização indevida desse ou daquele, é porque esse ou aquele se ligam à cultura armamentista. Mas eu não estou personalizando, né? Lamentei sim o Eduardo falar de arma num país estrangeiro. Mas aqui eu não vou personalizar. Ah, a culpa é desse, a culpa é daquele. O que eu quero dizer com absoluta clareza é que há e passou a haver, no Brasil, em boa parte do mundo, uma cultura do armamentismo. E a cultura do armamentismo é o ambiente em que essas coisas prosperam. Não é? Se você tem dificuldade de acesso à arma, quanto mais difícil o acesso à arma, menos você vai ter eventos com armas. Isto não é assim, mas aí só bandido vai ter. Bom, mas bandido também não pode ter. E a solução não é isso que a gente vê. Não tem jeito assim, não dá para escapar da evidência. E eu já disse isso aqui muitas vezes, que os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Europa desenvolvida, não é? E lá se tem menos de um morto por 100 mil habitantes, e os Estados Unidos têm 6, 5,5, 6. E na maioria das vezes, de morte violenta, né? E na maioria das vezes por arma de fogo, claro. Porque, em praticamente todos os países da Europa, se permite o porte
desde que a posse, isto é, posse, mas não o porte em ambientes públicos, isso não. E no Japão, nem uma coisa nem outra. Não é? É claro que diminui. E é claro que os Estados Unidos têm 10 vezes o número de homicídios de alguns países europeus, tem 0,6, 0,7, com o mesmo IDH. Então a posse de arma facilita. A banalização e outros fatores, né? E aqui vem um troço agora que também é preciso tomar um pouco de cuidado. Eu acho que às vezes não estou dizendo que não tenha colaborado, mas é preciso tomar cuidado quando trata desse assunto. Vamos lá. O aluno autor do ataque a tiros era alvo de bullying e agressões na escola, segundo relatos de pais e estudantes. Segundo a mãe de uma estudante da mesma instituição, o menino era constantemente alvo de humilhações. Ela contou que os alunos relatavam que o autor dos disparos era alvo até de agressões físicas dentro da escola. Segundo essa mãe, existe um vídeo que mostra ele sendo agredido fora da escola e essa gravação foi usada para humilhá-lo. Um aluno do 2º ano do ensino médio, um ano mais velho, portanto, disse ao jornal Folha de São Paulo que o atirador era conhecido por todos da escola e que era constantemente humilhado por ser gay e por ser enxergado como com um estilo diferente. Segundo ele, a adolescente que morreu era uma pessoa gentil, comunicativa e que se enturmava facilmente com todos. Um vídeo gravado há cerca de 3 meses e obtido pelo jornal Folha de São Paulo, esse vídeo gravado dentro de uma sala de aula, mostra o atirador sendo agredido por 2 meninas. Ele leva vários tapas no rosto, puxões de cabelo e revida essas agressões puxando as meninas pelos cabelos e as empurrando também. Ainda de acordo com os estudantes, as alunas envolvidas não foram feridas nesse ataque de hoje. Obviamente, as escolas precisam pensar, e de forma muito séria, a questão do bullying. Mas assim, a gente não pode achar que, bom, então o sujeito é vítima de bullying, o desdobramento natural é ele sair matando pessoas. Não é assim que as coisas funcionam. Não é? Porque entre o bullying e tomar a decisão de matar o outro, há aí outras variáveis, muitas outras, que precisam ser pensadas. Eu só estou dizendo para a gente não correr o risco de acabar legitimando. Como é discriminado, vai lá e mata. Isso não quer dizer que as escolas não tenham de pensar essa questão do bullying, que é muito séria. Né? E da mesma sorte, né, em tempos, de novo, de redes sociais, tanto quanto há a defesa que se faz, né, das pessoas que têm uma outra orientação, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, né, isso estimula, você cria nichos de preconceito. Aqui mesmo, consta que o vídeo do garoto ficava circulando entre os colegas. É claro que isso é grave e é claro que isso concerne a escola. A escola tem que ter uma resposta para isso. E, infelizmente, não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Não se está preparado para isso. O próprio governador Tarcísio reconheceu isso. Vamos lá. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconheceu que o governo falhou na questão do ataque às escolas. Ele afirmou que será necessário aumentar os meios de prevenção de ataques armados a instituições de ensino, apesar de já ter anunciado providências desde março, quando uma professora morreu com golpes de facada na escola estadual Tomásia Montoro, na zona oeste da cidade. Ele ressaltou que a unidade em Sapopemba contava com ronda escolar e atendimento com uma psicóloga. O aluno que cometeu o ataque, porém, não era identificado pela direção da escola como um agressor em potencial. Tarcísio disse o seguinte: é um momento de a gente fazer uma profunda reflexão sobre a efetividade daquilo que a gente tem colocado em prática desde a ocorrência em março no Tomásia Montoro, lá na Vila Sônia, e infelizmente a gente se depara de novo com essa situação. Tarcísio e o secretário estadual de Educação, Renato Feder, disseram que pretendem contratar mais psicólogos para atendimentos na rede de ensino. Eles não disseram quantos profissionais seriam contratados nem em quanto tempo. Hoje são
são 550 psicólogos que atendem alunos na capital paulista. Cada um deles atende, em média, 10 escolas diferentes, com a opção de ficar um turno ou um dia inteiro em uma unidade. O governador disse que na escola em Sapopemba haviam sido feitos 15 atendimentos nos últimos meses. Ele também disse que 175 tentativas de ataques foram evitadas, com sucesso pela polícia desde março. Evidentemente, o número de psicólogos é baixo, não vou atribuir, não sei quantos, e também tem que ser uma coisa organizada, porque o psicólogo ele não pode ser, o psicólogo não é um detetor de ataques. Até porque o atendimento psicológico não é coisa, se começa a fazer, não é coisa de uma sessão, de uma conversa. Então, precisa rever tudo isso, né? E o Estado brasileiro não está preparado. A rigor, nenhum Estado está. Não é? Agora, sempre insistindo, a base disso, cultura da arma leva à tragédia. E olha isso aqui, a polícia está nessa pista aqui. Olha que grave, vai. A investigação da Polícia Civil trabalha com a hipótese de que mais pessoas tenham participado indiretamente do ataque à Escola Estadual Sapopemba. De acordo com o policial que atua no caso, outras 4 pessoas podem ter agido de alguma forma contribuindo para o ataque. O atirador estava num grupo do Discord, plataforma de mensagens popular entre jovens que jogam videogame. Essa é a mesma plataforma sobre a qual a gente já tratou aqui, que está envolvido em uma série de denúncias por manter grupos que promovem conteúdo de ódio e incitação a assassinatos. Aí, assim, até que não se encontrem os responsáveis que permitem que esse tipo de coisa exista na internet. Então, esse Discord, acho que já não dá. Não dá para tolerar. Né? A liberdade de expressão. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Incitar ódio, incitar violência é crime. Ponto final. Sim, é preciso pensar a questão dos psicólogos, é preciso discutir em sala de aula. Eu sempre fico, assim, quando vem um troço como esse, né? Não sei se o garoto era gay ou não, consta que sim. Agora, vem cá, quando se fala que a escola tem que discutir essa questão, aparecem os porta-vozes do apocalipse, estão querendo fazer ideologia de gênero. Não! É preciso que se discuta a escola como espaço de aceitação das pessoas e das diferenças. Acabou. Desde que seja preservado o direito do outro. Né? E o Brasil, que não tinha, eram raros esses ataques. Mas há uma concentração a partir do momento em que o país passou a assistir à apologia das armas. Os números estão aí, né? Vamos lá, 4. O número de ataques a escolas aumentou consideravelmente nos últimos 4 anos. 22 dos 29 já registrados, ou 75%, aconteceram a partir de 2019. As informações são do levantamento raio-x de 20 anos de ataques a escolas no Brasil, realizado pelo Instituto Sou da Paz. São Paulo é o estado com o maior número de atentados. Foram 8 nos últimos 20 anos. Em segundo lugar, aparecem empatados com 2 ataques Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Paraná e Goiás. Com o ataque de hoje em São Paulo, subiu para 8 o número de estudantes mortos durante atentados às instituições de ensino no Brasil somente neste ano. Absurdo, e desde que está se fazendo esse levantamento, que já são 47. Não é muito. Não é, claro que é muito. Como não é muito? É muito. Não é? O presidente Lula se manifestou. O que é que ele falou nas redes? Vamos direto para as aspas, vamos lá. Recebi com muita tristeza a notícia do ataque na Escola Estadual Sapopemba, zona leste de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos. Não podemos normalizar armas acessíveis para jovens na nossa sociedade e tragédias como essas. Isso, e não podemos mesmo, né? Sim, nós vamos falar de Israel, Hamas, vou falar da eleição na Argentina. Agora, é preciso que a gente fale do Brasil, de coisas muito graves que estão acontecendo por aqui também.
lembrando sempre, morre por ano no Brasil muito mais do que se mata em qualquer guerra.